Boa noite a todos. Iniciando a primeira palestra do ano de 2021. Esse ano possa ser um ano de glórias aí para todo mundo e de mais aprendizados, como foi em 2020. Dando sequência ao estudo do livro Conflitos Existenciais, hoje o tema é tabagismo. Nosso amigo Domingos Alexandre novamente vai fazer essa explanação aí pra gente. E aí a gente vai dar início às atividades com a prece e aí abrir a palavra ao Domingos. Deus, Pai de misericórdia, dê-nos aprendizado nesse dia de hoje. Fazei-nos absorver cada palavra e dê a graça ao Domingos, que ele possa explanar aquilo que ele estudou, e que possamos todos, esse ano que se inicia, começarmos com mais amor no coração, com mais caridade, com mais unicidade com o Pai Maior. Que assim seja. Assim seja. Domingos, fica à vontade, a casa é sua. Então, meu boa noite a todos também, né? Boa noite. Eu confirmo meu nome, porque se a gente não confirmar, a gente esquece até o nome da gente. Domingos Alexandre, mais conhecido como Alexandre, onde é que eu amo. Minha mãe me chamava mais de Alexandre. É o Xandinho da mamãe. Mas é uma alegria a gente poder vir trocar, sabe? Porque essa troca é que nos renova. Eu estava falando hoje com uma amiga lá da casa, que ela falou assim, eu não gosto quando tem as coisas, não gosto que seja espontâneo em mim quando eu tenho que falar alguma coisa. Eu não, eu já gosto que me cobrem, né? E marca, que assim eu tenho que me enquadrar dentro do sistema que eu preciso para fazer. E iniciando o ano, nós queríamos agradecer muito a Jesus, nós passamos um ano com saúde. Muitos disseram que essa Covid foi um mal, né? Outros estão trazendo ela, apresentando ela para a gente como um ganho para a humanidade. Porque o homem agora saiu da aldeia, como diz Leandro Carnal, e se atirou ao mundo, sendo conhecido através. Qualquer um pode pegar e fazer um vídeo, e ele é visto em todo canto do planeta se ele estiver no YouTube, né? Então, o homem saiu de uma cidadezinha pequena, igual nós estamos aqui, né? E se aplicou ao mundo. Então, essa revolução trouxe para a gente uma alegria, né? E um comodismo, que muitas vezes você vai arrancar de muito longe, mas nós gostamos muito desse tete-a-tete, desse visual, né? E eu me recordo em algumas falas que a gente faz é uma fala, sabe qual? Mas é uma conversa boa, não é uma palestra que nós não temos preparo para fazer uma palestra, para que agrade, né? Mas uma fala boa nós sabemos fazer, né? Então, é essa fala boa que a gente tem disposição para poder fazer. E faz com alegria, porque tudo que você faz com alegria é diferente daquilo que você faz, né? Sem interesse nenhum, sem entusiasmo algum. E ela está voltada para alguns temas que me agrada muito, né? Principalmente esses conflitos existenciais. Mas eu nunca começo a falar sem antes apresentar Jesus que eu conheci, e esse Jesus que tem agradado muito o meu coração, de modo que eu tenha mais afinidade com ele. Porque eu disse aqui nas outras vezes, e eu sempre digo que o Jesus crucificado, eu tenho muita dificuldade de ver ele crucificado, sabe? Pela dor que representa aquilo tudo. E apesar da doutrina espírita trazer que a gente, né, fala assim, nós somos fruto das dores porque nós tivemos no nosso passado muito desacerto, eu não gosto da dor particularmente, sabe? Eu acho que a dor, ela só é um processo.
E não é a forma de eu ver o meu caminho, né? Então, ver Jesus crucificado para mim é um entendimento para mim que ele estrangula meus pensamentos. Agora, um Jesus que saía pelo mundo, efetivando curas, fazendo com que as pessoas se sentissem bem, levando uma boa palavra, buscando levar alegria para o mundo, trazendo verdadeira correção dentro daquilo que nós não conhecia. Esse Jesus é que me faz, que me motiva a conhecer o cristianismo e continuar nesse cristianismo que tem nos resguardado de grandes atropelos, né? Na verdade, nós temos mesmo as nossas aquisições de débitos, né? E nós só estamos pagando, às vezes, com dor, porque foi a aquisição que nós fizemos, né? Nós compramos, foi isso lá ontem, né? Então, nós estamos pagando só aquilo que nós compramos. Não estamos com nada diferente, não, né? E, na verdade, agora o nosso canteiro, nós estamos preparando ele para poder, amanhã, a gente colher situação melhor, um pouco melhor, né? A gente está tentando errar menos, está tentando buscar mais o conhecimento da vida espiritual em detrimento só da vida material, né? Então isso tem nos feito soltar um pouco. Sem o cristianismo isso seria impossível, penso eu, né? É só uma forma de pensar. E o cristianismo, né? E depois, porque certa hora, Jesus na casa de Pedro, ele estava lá na casa de Pedro, e onde é que Jesus estava? Estava o povo. O povo se organizava para ver Jesus de tudo que tem jeito, né? E onde é que está o povo? Está os meninos, que aquela era uma hora de muita... as famílias serem grandes, porque precisava que o mundo trouxesse os espíritos para ir progredindo com a humanidade. E menino, então, não faltava nessa. Então é menino correndo. E o povo mais simples é um falatório danado. Então, onde é que Jesus estava? Tinha essa energia da conversação, tá parecendo que tem uma festa, né? Então, onde é que Jesus estava? Sempre tinha esse aspecto, assim, né? E certa hora, ele estava em casa de Pedro e estava fazendo curas, né? E já passava da segunda hora do dia, na segunda parte, na terceira hora do dia. Já deveria ser mais ou menos ali para as 3, para as 4 horas. E ele sem alimentar, né? Aplicando passe, tirando muita imundície das criaturas, lavando lepra, desenrolando as línguas, né? Desobsediando muitas criaturas. E certa hora ele se viu cansado e olhou a Pedro. E Pedro olhou para Jesus, e Pedro naquela organização que estava ali, né? Pedro era um homem muito forte, robusto, um pescador, né? Então ele olhou para Jesus e viu que Jesus estava cansado pelo olhar que Jesus deu para ele. E ele descreve que os cabelos de Jesus estavam muito pregados, porque o calor era intenso, né? E aquele calor escaldante, e Jesus cansado. Pedro empurrou o pessoal, porque ele era um pescador muito educado, empurrou todo mundo, foi lá, pegou Jesus, trouxe ele no braço, falou: o mestre está cansado, abre a ala que vai passar. E levou Jesus à beira-mar, encostou ali com Jesus e ficou recebendo aquela brisa do mar. Você imagina você com 40 graus de calor e aquela brisa refrescante vinha. Jesus adorava o mar. Eu também adoro quando esse calor é intenso e vem a onda arrebenta na pedra e sobra aquela pulverização e vai. E Jesus estava ali sentado com Pedro debaixo de uma figueira e Pedro percebeu que ele chorava. E Pedro perguntou a ele: o senhor chora, mestre? E ele não falou nada. E Pedro perguntou novamente: já sei, senhor. Talvez o senhor esteja chorando porque eu vi aquele povo todo que o senhor curou, tirou, né? E o senhor deve ter ficado muito emocionado com essa cura, que Deus lhe guiou, e o senhor deve ter ficado muito emocionado com essa cura. E ele disse a Pedro assim: não. Aí ele pergunta para Pedro assim: Pedro, por acaso
um vinho tinto pode ser colocado em uma ânfora suja? Ele falou, não, mestre, porque senão ele vai vinagrar. Ele fala assim, então, porque nem você e aquele motivo dele naquela primeira hora. Ele fala assim, mas por quê? Você sabe aquele homem que eu lavei a lepra dele? Ele está agora numa taberna, abrindo a camisa e falando assim, eu vou beber agora até adoecer, porque eu estou curado, né? Natanael bem Elias. Natanael bem Elias. Exatamente. Você, agora eu vou beber até... Aquela mulher que eu tirei dela, o espírito maligno que acompanhava, ela está lá agora, correndo atrás do povo e falando assim, eu lembro de vocês, porque vocês estavam me atazanando e eu me chamando de louca. É agora que eu estou santo. Aí ele fala assim, repete mais uma vez para Pedro, porque nem você, nem eles conseguiram entender o meu programa na existência. Eu mandarei um consolador que depois há de vir e não mais haverá de enxugar as lágrimas. Há de mostrar porque as lágrimas rolam. E a esteira do tempo foi passando, muitas criaturas vieram representar a voz de Deus sobre a humanidade, né? Nós tivemos tantos que vieram também, né? Trazendo a sua parte, Francisco de Assis, grandes vultos da humanidade, João Rus, grandes vultos na humanidade também apareceram depois de Jesus, porque senão a gente ia sentir muito órfão, né? Depois de Jesus, quase que... Mas tiveram muitas criaturas que vieram endossando e levando o evangelho dele com muita precisão e firmeza. 1850 anos depois, ele manda Kardec com o programa do Consolador Prometido, que foi instituído na França e escrito o primeiro livro de Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Então esse era o consolador que ele mandava 1850 anos depois, porque ele agora veio de fato, não mais enxugando lágrimas, porque toda vez que nós temos uma dor, ou os espíritos trazem porque que essa dor está, né, movimentando os nossos corações, ou nós mesmos com a faculdade da inteligência vamos entendendo um pouco do processo nosso e do nosso programa, né, na vida, na nossa existência. Então esse Consolador prometido, ele veio prometido por Jesus, né? E ele está aí hoje estabelecido, trazendo para a gente esse grande volume de conhecimento, né? Certa hora uma pessoa perguntou assim para o Dr. Haroldo Dutra, por que você acha que o Espiritismo é o Consolador prometido? E ele respondeu numa pergunta assim, que é de Emmanuel, mas ele respondeu copiando Emmanuel. Ele falou assim, porque o que nos une à humanidade é a dor. A dor que dá em você, dá em mim, e a dor. E o Espiritismo trouxe isso numa consciência muito clara, trazendo que uma mãe que perde um filho aqui, em Esmeralda, não é diferente de uma mãe que perde um filho em Bariloche, ou onde for, né? Uma briga conjugal que trouxe uma dor para uma criatura na Espanha, vai ser a mesma dor de uma criatura que teve a mesma briga conjugal no Brasil, né? Então, a união de compreensão desse Consolador prometido é balizado pelo entendimento da dor e do amor. Então, por isso que ele é mesmo o Consolador, inclusive das próprias religiões. Às vezes a gente fica assim, num certo apego, né, com as coisas, mas é bom para desencanar e a gente tirar as nossas dúvidas interiores, né? Porque nós temos tantas dúvidas. Mas o nosso assunto mesmo hoje se chama o tabagismo, né, de Joana de Ângeles, né? Conflitos existenciais. Quantidade de conflito que a gente tem, eu fui debruçar mais sobre o livro para ver, né, a quantidade de conflito existencial que nós temos. E menino, quando a gente vê. E semana passada nós falamos do alcoolismo.
porque ele era uma porta que abria para todas as outras drogas, né? E nós estávamos também compreendendo aqui o que Joana de Ângeles queria dizer quando ela trouxe para a gente no 13º capítulo sobre o tabagismo, né? E ela fala muito estranho. Mas eu também fiz uma pesquisa em paralelo para poder entender qual que era o número, né? Então ele traz assim, existe mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. E deles, 2/3 são da população mais pobre. Estima-se que o consumo é de 6 trilhões de cigarros por ano. E se a gente entender esse número, é um volume alto, né? 1 bilhão, somos 7 milhões, 1/7 da população, então, é usuária do tabagismo. E a gente fica assim, né, imaginar, porque quando você não está fazendo uso da coisa, né, nós somos aqui 3, 6, 7 pessoas, não sei se alguém fuma. Não, né? Um fuma. Pois é. Não, diz que assim, o per capita é 1 em cada 4 na relação aos homens. E 1 em cada 20 em relação às mulheres fazem uso do tabaco. Né? Então ele fala assim, ele dá uma compreensão para a gente o quanto é pernicioso o tabaco, de uma forma geral, né? Mas nada contra, mas nós vamos ter que aqui expor todo o bem, que não tem nenhum, mas os males que ele traz para a gente dentro de uma característica, né? Causas do tabagismo. Ela fala assim, ó, dentre os denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo de consequências danosas para o organismo físico do dependente de nicotina e dos demais conservantes do fumo, bem como gerando transtorno de emoção. De cara, ela dá uma explicação para a gente que essa dependência química, ela traz esses transtornos, né? E aí, se você fizer uma análise no fundo mesmo, ela traz muito mais do que só o que ela disse aqui agora, por enquanto, né? Porque o uso, né, é o cigarro, é o charuto, é o cigarro de palha, é o cachimbo, né? Várias formas de uso do tabagismo, de modo geral. O fumo sendo mascado, que também traz o mesmo transtorno, né? Mas ela dá 2 ordens e causas do tabagismo, né? Ela fala assim, ó, de 2 ordens são as causas do tabagismo. A primeira delas é de natureza subjetiva, porque incida no emocional do indivíduo, apresentando-se sob variado elenco de manifestações, tais como a timidez e o medo. Nós buscamos aqui, né, na semana passada, a timidez e o medo como uma porta de abertura para o alcoolismo também, né? Não só para o alcoolismo. Aí ela está trazendo mais essa nuance, que essa incerteza, e o jovem ou a pessoa que é inibida, ela busca bengalas, ela chama de bengalas, né? O suporte, para que a pessoa passe aquele que ela não tem resistência orgânica para poder vencer, ela busca alguma coisa que dá a ela complemento e ela se apoia nesse vício, como se fosse uma... É curioso a gente entender, porque só quem está no programa pode entender bem isso, né? Ela fala aqui mais para a gente assim, ó. Sob o ponto de vista psicanalítico, conforme Freud, durante o período de desenvolvimento oral, uma criança, toda vez que essa apresenta qualquer necessidade e chora, logo recebe a chupeta, a amamentação, o dedo na boca, as guloseimas, indo repetir o fenômeno na idade juvenil adulta, quando busca o tabaco, a sua forma social e elegante para restituir a tranquilidade, vencendo aparentemente a ansiedade. Aquela fase oral do desenvolvimento infantil agrava-se no inconsciente, nos seus aspectos positivos e negativos, representando a gratificação que os pais ou os familiares oferecem ao bebê, que é objeto de deixá-los felizes.
ela vai buscar lá nos escaninhos da nossa memória, e aí é muito interessante a gente raciocinar sobre isso, porque ela busca uma hora que ela é muito oral na nossa vida, né? E aquela fase oral, parece que nós carregamos ela até a segunda idade, porque a primeira idade vai até os 7 anos, né? E nós vamos, até essa segunda idade, que é os 14, 15 anos, né? Necessitando ainda desse apoio oral, que era você chorava e tinha uma compensação. Ou é o bico, ou é a mamadeira, ou é alguma guloseima, ou é alguma coisa que te supria essa necessidade, você calava a boca, né? Então ele busca no nosso subconsciente essa projeção lá quando nós estamos na idade ali adulto, né? Da puberdade, né? Nós vamos chegando nessa idade, não só nessa idade, como também ela um pouco mais avançada, mas como uma bengala de suporte. Porque no subconsciente nós estamos buscando um apoio. E quando a vida me oferece muitas resistências e eu não consigo vencê-las pela minha própria natureza, porque tem pessoas que têm uma natureza muito fácil de conviver com a multidão, com os desafios, com as provas, não prova só prova, né? Prova falada, escrita, né? Com apresentação em público. E muitas criaturas retêm dentro de si uma inibição tão grande que não deixa ela movimentar. Buscando vencer essa inibição, ela busca uma bengala. E essa bengala pode estar, como nós falamos na semana passada, no álcool, e essa bengala também pode ser um cigarro, né? Que quando o coração dispara, a boca seca, o medo chega e trava, a pessoa busca um recurso qualquer para poder voltar à posição original, para sair daquele conflito que levou a ela a travar. Então ela fala que o cigarro é uma das bengalas mais perigosas. Por que ela é perigosa? Porque a bebida alcoólica, você não pode carregar ela no consigo, né? Poder até pode, mas é mais difícil. O cigarro não. É uma carteirinha no bolso e uma caixa de fósforo. Ou um isqueiro, né? Ele é muito mais fácil, então, de ser carregado, né? E esse hábito torna-se constante na sua vida. E é muito difícil de desvencilhar desse hábito por conta disso, né? E depois de que ela fala que tem essas projeções, né, que são mais ou menos sociais, que a gente busca lá na infância, para poder trazer ele, né? Por que uma criatura começa a fumar? Né? A gente não tem uma, né? Nós falamos aqui, o Paulo estava aí, semana passada, também estava, nós falamos aí que tem uma corrente de políticos que querem implantar a maconha como legal, uma lei para implantar a maconha como legal no país, né? Que também vai fazer parte desse tabagismo que nós estamos falando aqui, né? E uma outra corrente muito maior e muito mais forte não permite, né? O argumento dessas criaturas é que é o seguinte, que acabaria com o alto índice de criminalidade nas favelas, nos morros, nos pontos de droga, acabaria com esse, e nós dissemos ao contrário, jamais acabaria com isso, né? Porque se está ainda nesse número e ainda está sendo vigiado, está ótimo. Porque se a indústria tomar conta desse negócio e fazer propaganda, levar, mostrando igual mostra na cerveja, que no tabaco hoje já não pode, mas no cigarro hoje, nós temos, o Brasil tem um alto índice de combate contra o tabagismo que tem nos levado a ganhar, né? O Brasil, vou trazer o dado aqui para vocês, mas ele diminuiu 40% nos últimos 10 anos do fumante. Que vitória, né? É um dos países, Segundo. É o segundo, né? Segundo maior. Pois é. Luta contra o câncer, contra o tabaco e contra o câncer de várias aspectos. Pelo menos nisso o Brasil está no segundo. E nós podemos falar, nós, agora nós podemos falar que é nós, né? Então que a luta nossa é uma empreitada muito grande, né? Mas você imagina, não sei se vocês recordam quando tinha aquelas propagandas.
linda, maravilhosa. Um homem que fumava com aquele negócio, um Marlboro. Marlboro. Mas isso está estampado na cabeça de, acho que eu não sei se é da idade de vocês, mas está estampado na nossa cabeça, mas mais um bocadinho mais antigo. O Marlboro, Hollywood, o Minister, sei lá, das quantas, né? Então aquele laço ele trazia, ele dava aquela baforada, e saía um canudo de fumaça, e aquele homem, né, que era um sinônimo de uma beleza plástica, fazendo aquele negócio, nós os mais fininhos, tudo queria fazer para ficar bonitinho. Eu só gostava do chapéu. Mas nós queria fazer para ficar igual aquele moço. A ação da propaganda atinge seu inconsciente e você faz sem saber por que você está fazendo. Como é que chama aquele palestrante? Ele fala assim, os incautos entram nessa história e deixa se elevar, né? E se a gente prestar muita atenção mesmo, a gente pode entender, porque assim, né, a maioria das coisas que a gente consome é pelo alto índice de propaganda que tem em cima, né? Então nós somos muito consumidores, porque... Então, se a indústria entrar nesse negócio também da maconha, que nós estamos dizendo aqui propriamente dito, né, viraria um caos, porque nós já temos nós já temos uma indústria que ela ainda não conseguiu ser combatida, a da bebida, que ela ainda faz propaganda, né, ela não mostra nenhum doente no hospital, ela não mostra as páginas no final de semana da destruição que faz, 80%, 89%, de crimes e lá no pronto-socorro aqui, devido à bebida alcoólica, que ela abre todas. Mas eles não mostram isso não. Não mostram os hospitais de câncer, que tem levado muitas criaturas aí, efizema pulmonar, câncer de boca, câncer de... Sem contar com os fumantes, que são coadjuvantes, né, que não fumam porque querem, fumam porque alguém da família fuma e fuma perto, né? Não, você me dá uma água? Então, quando a política, fumante passivo, quando a política do Brasil encerrou esse processo de não contra o fumo, foi uma beleza. Você vai num restaurante... Aqui nessa casa, aqui, uma inquilina que nós vivemos aqui, morreu com câncer de pulmão, porque o marido fumava, inclusive à noite, no quarto dormindo junto com ela. Ele não teve nada e ela morreu com câncer de pulmão. Tá vendo? Nessa casa aqui. Ó, nós estamos aqui, testemunho em loco, né? Provavelmente também a entidade deve ter sido trazida para poder ouvir um pouco, né? Porque nós estudamos, não só nesse mundo, nós estudamos depois também, né? De modo que a gente venha ter uma compreensão do que verdadeiramente serve para nós, e nós fazemos um projeto para o futuro, que é isso que é o grande legal. O negócio do Espiritismo é bacana por isso, né? Ele te permite você ter um projeto de futuro. Obrigado. Ele admite que você tenha um projeto de futuro para fazer uma nova reparação dos grandes males que a sua consciência te lesou. Né? Isso não é muito bacana? Penso eu que é, né? Mas eu fujo muito do assunto, então deixa eu voltar aqui. Senão Joana de Anjos não vai gostar muito da nossa prosa. Né? Então ele fala que dessas duas naturezas. A segunda natureza objetiva é a social. Ela é externa, defluente da convivência com outros dependentes de nicotina, que finge haver adquirido uma independência dos pais, dos familiares, dos mestres, afirmando a personalidade, adentrando-se na sociedade dos adultos igualmente viciados. Então, se nós... Olha que você vê, né? O que é um modelo? Se o pai fuma perto dos filhos, se o pai bebe perto dos filhos, né? Então, assim, ó, a segunda natureza mais objetiva que usa o tabaco são de pessoas que querem encontrar a liberdade, que querem alcançar a liberdade dentro de si e acha que esse é um ponto da sua liberdade, né? Porque agora meu pai não pode mais me dar as ordens, porque ele falava para eu não fumar. Agora ele não pode mais me dar as ordens, agora eu fumo. Porque agora eu estou numa hora que eu fiz maioridade, né? Então ela fala que o segundo
ela fala que a segunda natureza objetiva, que ela falou que são duas naturezas que levam muito a criatura, né? Primeiro, essa que nós trouxemos da infância, essa segunda já é do adulto, formulando as suas próprias, né? E aí nós vamos buscar todos esses adjetivos que nós falamos aqui, sobre a propaganda, sobre alguém que fuma, que você achou que é muito interessante, que é muito bonito. Nas novelas tinha muito isso também. Uma pessoa que fumava na novela, né, e fazia aquelas posições, né, que as crianças copiam muito. Precisa de modelos, né? E esses modelos estão mais ou menos assim. Então, ela fala que vou ler de novo, esse segundo objetivo social externa defluente da convivência com outros dependentes de nicotina que fingem haver adquirido a independência dos pais, dos familiares, dos mestres, afirmando a personalidade e adentrando-se na sociedade dos adultos igualmente viciados. Aí, para eu poder ser um pouco rebelde, para me sair da conjuntura atual que eu vivia, eu me sentia jugulado por essa conjuntura, então eu busquei algo que alguém da sociedade não admitia para eu mostrar que eu estou adulto e estou nessa sociedade, né? Depois ela vem falar da instalação dos danos da dependência viciosa, porque tudo tem, né, os danos, né? Ela fala assim, iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer tipo de conflito, de ansiedade, de insegurança, o paciente busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar o resultado do bem-estar e da serenidade. Olha aí, o meu primeiro passo foi para uma rebeldia, para me vencer no meu programa, que eu saí da idade infantil ou da idade juvenil para a idade adulta. Eu queria vencer com um modelo de sistema, implantando um novo sistema. O segundo passo já passa a trazer para mim as dependências, os motivos que vão trazer para mim agora esses fatores, porque uma vez que eu iniciei, esses fatores passam a ser em mim um fator vicioso. O que eu quero dizer? Que na minha corrente sanguínea já tem a nicotina e ela passa a ser uma coisa tão difícil de eu largar, né? Tão difícil que às vezes eu sofro, porque ele é de uso quase que diário, né? Minuto ou horas, e eu estou buscando sempre ele, né? E depois disso, ele tornou-se um apoio. Eu briguei com alguém? Sendo um bendito. Aí dá aquela sensação que meu organismo estava necessitando de algo, e a adrenalina que no meu corpo não foi sustentada, porque eu não tinha nenhuma adrenalina para ser sustentada no meu corpo, eu encontrei a da nicotina. E ela veio e me deu uma espécie de saciedade. E ela fala até aqui, deu uma espécie, resultado de bem-estar e de serenidade. Parece que ela deu, né? Porque logo, aí eu lembro, não sei se acontece isso, quando fumei muito. Tudo que eu fiz muito, fui muito a fundo. Mas eu lembro de a mão da gente nunca está num ponto de equilíbrio, um tremor. Não sei se acontece com a maioria dos fumantes, só comigo, mas eu tinha um tremor na mão, parecia Alzheimer, né? E eu ficava com aquele negócio assim. E tinha umas coisas que me irritavam muito, né? Porque o fumante que bebe, ele amanhece com a boca muito seca. E a primeira coisa que o fumante faz ao levantar, ele escova o dente com um cigarro. De ter vivido a noite inteira sem aquela, né? Primeira coisa é de soltar um cigarro na boca. E a boca está muito seca, você acende o cigarro, mas você vai arrancar da boca, ou ele arranca um pedaço do seu lado, ou então a brasa fica no dedo. Aquilo me queimava o dedo e criava um estado em mim, sabe assim, de insatisfação. E a relação com o café? E aí você vai fazendo também, você vai criando, ela fala aqui mais embaixo, você vai criando condicionalmente com relação com os alimentos. Alimento que você gosta para ter um trampolim
E esse trampolim chega, duas adrenalinas, que é a cafeína e a nicotina. Agora você está turbinado mesmo. Hein? Cafeína e nicotina te dá uma sensação tão elétrica que parece que essa sensação é uma sensação boa. Na corrente sanguínea, ela está sendo sustentada por uma corrente muito boa. E como essa sensação é boa, eu tomo um cafezinho e acendo um cigarro, né? Recordo que muita gente que parou de fumar também parou de tomar o danado do cafezinho, né? Porque, ó, eu vou contar para vocês uma coisa, ele é tão danado que já vai para 26 anos que eu não fumo, né? Ainda sinto o cheiro do cigarrinho depois do café. Olha você vê. Olha, para você entender como é que ele ficou fixo no subconsciente, como é que ele está, né, estruturado dentro do subconsciente. Porque você ainda sente. Né? Se alguém fuma perto ainda, você recorda e vai lá na sua memória profunda, tentando te buscar. E ela conta aqui uma coisa depois do apoio espiritual daqueles que desencarnaram e necessitam ainda também desse prazer que ainda não conseguiu desvencilhar desse prazer. Né? Eu estava escutando o De Luca falar, né, que tem certo ponto de hospitais no mundo espiritual que ainda eles corrigem a pessoa diminuindo esse cigarrinho dela. Tamanho que é a proporção dessa nicotina, né, nos nossos vasos sanguíneos. Né? Vamos seguir o texto. Ele fala assim, ó, à medida que o organismo intoxica-se, aumenta o índice de necessidade, passando a dependência coerciva perturbadora. Simultaneamente, aparecem os sinais que tipificam os danos causados ao organismo e que podem vir a sós ou associados uns aos outros. Aí ele vai falando aqui, a ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um indivíduo triunfante, isso é uma das coisas que nós falamos, né? São os incentivos, né? Conquistador invejável, realizador de façanhas, poderosa, contribui para que as personalidades conflitivas busquem o tabaco a fim de alcançar as realizações semelhantes. Isso nós tínhamos falado aqui, né? Aí eu sei igualzinho aquele moço do Marlboro, então para ter aquele... Lembra da lei do Gerson? Levar vantagem. Que ele associou levar vantagem, duas coisas, eu acho que ele deve ter um arrependimento, porque ele é uma figura pública, ele não tinha tanta necessidade de fazer uma propaganda, porque ele foi um bom jogador, né? E um jogador representa o atletismo, e depois ele caiu nessa da propaganda de cigarro, penso eu, que ele deve ter um arrependimento muito grande. Que ele falava, você gosta de levar vantagem, aí ele fumava um cigarro, nem lembro qual que era, mas ele fumava um cigarro, que ele oferecia a lei da vantagem. Então, para uma criança que está em formação, um rapaz que está em formação, então um adulto também, né, desse equivocado, que está buscando alguma coisa, acha esse elemento como amuleto e começa a fazer o uso, né? Porque do nada, se você pensar bem como é que foi que começou as coisas, a gente não recorda como é que foi que começou, mas a gente começou a fazer uso de alguma, né? E passou depois no longo da vida, e às vezes passou a vida, até eu estava vendo um senhor, depois dessa lei que teve aqui, né, se eu não me engano foi com Mandela, como ministro, Mandetta, não sei se foi ele que agravou ela mais, essa lei do não uso de tabaco, e proibiu nos restaurantes, em espaço livre, tem canto muito reservado, que as pessoas agora estão até um pouco mais incomodadas em poder fumar. Né? Não sei se foi, mas o que a gente recorda é que antigamente era muito liberado, né? Todo lugar que você ia, você podia fumar, né? E essa lei inibiu. E quando ele está trazendo assim, essa notícia que qualquer lugar se fumava. Começou com os aviões, a ala dos não fumantes e a ala dos fumantes, né? Ali já começou a trazer um pouco da lei, que traz... Porque é justo a lei do não fumante, né, reagir contra o fumante,
numa espécie de socorro. E essa lei veio trazer o socorro. Essa área aqui pertence aos que não fumam, né? Mas, de qualquer forma, começou... que não tem jeito de você falar não havia uma ala de fumante. Não é fumante, mas eu estou aqui do outro lado na terceira carreira, eu sinto o cheiro do cigarro e a fumaça vai lá. Eu fico pensando assim, será que essas máscaras seguram mesmo? Porque se o cheiro do cigarro vai longe, assim, o Covid também deve ir. Mas não é a nossa análise de hoje, né? Mas a gente venha buscar que isso foi assim, uma grande luta do Brasil, que conseguiu, o segundo país que mais luta contra o cigarro, e está nas propagandas. Ele mostra o câncer, ele mostra a impotência, ele mostra a tosse, gente, aquela tosse parece que eu escuto ela até hoje. Aquela tosse parece que ela não sai do pulmão da gente, né? Aquela tosse seca e aquela coisa, mas aquilo... Bom, então o que é importante que ela vai falando, que ela dá todos os processos de início, de como começa, e depois ela também vem trazendo para a gente aqui, né, na verdade ela traz o como também ficar, né, a terapia do tabagismo, né? Porque me oferecer, falar sobre o mal que eu carrego é fácil, né? Me ajudar a sair dele que é mais difícil, né? Esse que aí é onde é que a porca torce o rabo, né? Porque é aí que nós precisamos de entender. Porque se eu entrei num desajuste desse, enquanto infantil nas minhas ideias, se eu entrei num desajuste desse enquanto incauto, né? E ele incorreu dentro da minha vida um vício que eu não consigo. Então eu preciso dessa ajuda, sim, né? E ela fala aqui de caminhos que vai ajudar muito aqueles que estão buscando largar, né? Primeiro o processo é que tem que ter uma vontade. Lá quando você chega no Alcoólicos Anônimos ou nos Adictos Anônimos, ele diz, você tem a vontade real, sincera, o desejo de largar? Quando ele faz essa pergunta para você, você já tem que estar estabelecido que aquilo tem te feito mal. Você não sabe como, mas o desejo você tem. Né? Que eu fico pensando assim, nessa pessoa, assim, mas esse vagabundo que fica caído por aí, será que ele não é? Ele é um vagabundo. Não é não. É porque o vício domina tanto e ele não consegue, não dá conta de ficar livre dele, e ele faz uso. Aí quando você pensa assim, você tem o desejo sincero, esse negócio é uma... Porque a coisa lá não funciona assim, não adianta você mentir. Você está mentindo não é para ninguém, não. Não é assim pra gente, se você estiver mentindo, você está mentindo para você. Né? O único prejudicado, o único que pode ganhar com isso é só você. Né? Se você voltar para a rua, você é mais um. Se você estiver aqui, você é mais um e com mais nós. E é interessante porque essa política agrega. Ela traz força. Porque às vezes sozinho eu não consigo, né? Mas com alguns auxiliando, a gente fica mais forte. A corrente fortalece cada elo dela, né? Então, se você tem desejo? Tem desejo. Bom, da mesma forma que se instalou o vício, a sua liberação ocorre mediante um processo semelhante de prolongado curso. A denominação compensação do fumante apresenta a carteira de cigarro, retirá-la das coberturas de luxo, postura exibicionista, cria dificuldade quando se resolve abandonar o hábito. Bom, eu li um livro que chama-se O Maior Vendedor do Mundo. Você já viu? Aldo Mondino? Já ouvi falar, mas não li. E é muito antigo esse livro, né? Ele fala assim, só um hábito, e isso me ficou muito na memória, que eu não usei ele para o campo do meu trabalho, que é vendas. Ele fala, só um hábito pode substituir o outro. Né? Então, o hábito de fumar tem que ser substituído por um outro hábito, mas não que seja um hábito pernicioso. Né? Eu fiz comigo, eu fiz um jogo, toda vez que me dava vontade de fumar, eu bebia água. Aí eu comecei a beber água. Né? Aí a barriga já estava parecendo que estava um tonel, e me dava vontade de fumar, e eu tinha que beber água. Eu fiquei com uma raiva danada do cigarro, porque
eu não aguentava beber água mais, né? Mas a vontade ainda continuava. Mas aí eu tinha que, na minha condição, eu fiz um hábito. Bom, depois, logo após, a água eu não tive tanta necessidade, ela nunca me foi prejudicial. Então depois eu fui e eu consegui largar o cigarro. E na verdade consegui também, não fiquei com barriga d'água. Se a barriga mas não é d'água não. Na verdade, é um hábito fazendo correção ao outro, né? E se você analisar mesmo, né? Se você ver, muita gente parou como? Parou comprando bala, aí ficou diabético depois. Né? Coisa, você saiu de um problema e entrou no outro, né? Começou, né, a mascar chicletes. E teve... Então, a condição que ela traz aqui é uma condição terapêutica. Porque ela fala assim, ó, esse hábito que você tem de carregar, que ele era uma exibição, né, por exemplo, carregar um maço de cigarro, você comprava o quê? Qual? Você não comprava um maço de cigarro mais barato para carregar, né? Quando você ia para as festas, você comprava um mais caro, meu bonito. E ele ficava lá, o isqueiro bonito e o cigarro bonito, então aquilo parecia. Aquilo dava um requinte. Tá falando assim, ó, uma das coisas é cortar esses requintes, né? Que te levam ao exibicionismo, né? Porque além de você ser manipulado, você ainda tem um exibicionismo mental. Ainda está pedindo para poder, vamos cortar esse exibicionismo mental, né? Então nós vamos parar primeiro com esse negócio. Então compra um cigarrinho bem simples. Naturalmente, a falta do mentiroso prazer que está arraigado ao seu comportamento gera-lhe algumas perturbações que se prolongarão enquanto dura a intoxicação. Uma postura psicológica deve ser levada em conta inicialmente, a maneira que se vai libertar a fim de ser um ex-fumante e não alguém que deixou de fumar. Uma forma da perda do desejo realmente alcançar êxito, porquanto ele já sabe que deve parar, a fim de que realmente deseje parar. Ela está falando, o desejo é o primeiro parâmetro. Você tem um sincero desejo de largar? Ele é o primeiro, né? Depois ela traz aqui as nuances. Se você não está conseguindo sozinho, né? Procura uma dessas posições que vai te levar psicologicamente ao ato mesmo de parar, né? Porque, o que ela fala? Fala assim, olha, hoje é muito moderno, não na minha época, né? Já existia conversa com a psicologia, o psicólogo, né? Mas hoje é muito moderno. Você fazer uma terapia e se por acaso ele achar que, né, cabe ali um remédio que o Dr. Bezerra Menezes dava, que era esse, como é que chama? Homeopatia, né? Alguns recursos que alimentam aquela adrenalina que você necessitava dela, né? E te alimentando, você vai deixando um pouco isso que estava lá dentro do seu organismo. E fala assim, depois, né? O primeiro é o desejo sincero de deixar, né? É necessário, desse modo, uma mudança de comportamento na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprender a superá-la, vencendo-se o uso do tabaco. Bom, então se você tem, né, esse exercício habitual, o desejo e provocar, junto com, né, com um psicólogo, com uma sala terapêutica, ela te dá, né? Você pensa que não, mas a sala de adictos anônimos tem muitas criaturas que ali e vão fazendo, né? Não é pro resto da vida, é só por hoje. Só por hoje eu não vou fumar. E aí passa aquele dia inteiro, né? Só aquele dia sem fumar. Depois, mais outro dia, né? E eles vão ensinando assim, se você não dá conta de fazer um dia inteiro, só por 1 hora. Vence a sua primeira hora. Depois, tenta vencer a sua segunda hora. Então você vê que está tudo instituído mentalmente. E você pode ir ficando livre desses aspectos, trabalhando mentalmente a sua
a sua capacidade depois do desejo estabelecido. Porque não tem ninguém que faz ninguém fazer nada se a criatura não quer. Não quer, se não tem um sincero desejo. Né? E hoje os florais também ajudam muito, né? Muita atividade, né? Os florais são muito bons. Aos florais. É. Pensei que só falou coral. Cantar é bom? É ótimo. Tá vendo? Pois é, os florais. Os florais é um remédio mais suave, né? Porque esses barbitúricos que tem aí, que leva o organismo da gente a criar dependência, a gente larga uma e fica viciado em Lexotan, depois o Rivotril e essas outras coisas que tem aí não existe uma compensação. Você está trocando um hábito ruim por um hábito pior, né? Então, o que ele aconselha a gente é não fazer essas trocas, não. Primeiro, o desejo real deve ser mantido. Segundo, uma existência saudável. Alimentação saudável. Porque muita gente fala assim, eu não vou parar de fumar não, porque eu começo a comer muito pela ansiedade que eu tenho. E eu saio de 50 quilos que eu estou e vou para 130, fácil. Porque eu começo a alimentar muito. Eu tenho muita ansiedade. Eu fumo porque eu sou ansioso. A pessoa diz, né? Eu não fumo não. Pode desagregar do meu pensamento. Eu sou ansioso. Então, a minha ansiedade eu equilibro o cigarro. Agora, quando eu largar o cigarro e continuar com a minha ansiedade, eu vou começar a alimentar muito. E aí eu vou virar mesmo, né? Vou engordar por demais, porque tudo aquilo que eu não comia, eu passo a comer. Então, está falando assim, ó, uma aplicação de uma existência saudável. Procurar alimentos saudáveis. Não quer dizer que você não pode alimentar, né? Mas alimentar com um alimento mais saudável, que não temos muito hábito. Né? Aí a gente passa a querer os doces. Porque na maioria das vezes quem fuma parece que não gosta muito de doce. Eu não era muito fã de doce. Então, aí depois você começa a ter o desejo do doce. O doce era só para dar um gostinho para poder pitar um cigarrinho. Só. Depois, comer um sorvete, não era isso. Né? Mas depois você passa a gostar Então, fala assim, começa a procurar também ter essa... porque você vai fazer uma cirurgia bariátrica, eu estava escutando um camarada falar, né? E você vai sem nenhuma instrução, você vai entrar num mundo novo, você é um comedor compulsivo, contumaz, você vai agredir o seu corpo, tirar um pedação do seu estômago e vai estar com as mesmas necessidades mental e com o estômago reduzido. Os caras vão ao suicídio, começam a beber muito, fazer, né? Aí, então, depois que eles descobriram isso, o que fazem, né? Antes, faz o tratamento psicológico, já começando 1 ano, 2 anos antes, fazer esse tratamento psicológico para quando chegar na hora, se tiver, você já está mais, né? Porque o sujeito não passa mesmo, porque a vida dele era comer. Comer de tudo e muito. Mas aí não pode comer nada depois? Não quer dizer que é uma ruptura muito brusca? E essas rupturas bruscas levam... É porque se você entender o mecanismo da criatura mental, toda ruptura, sabe que ela é estranguladora, ela deixa sequela, que a pessoa depois não consegue administrar. Abala as estruturas. Abala todas as estruturas. Pode ser que venha depois ter grandes problemas, traumas, né? Reverte aquilo tudo para grandes traumas, né? Eu conheço muitos amigos que são hoje alcoólatras inverterados, que tiveram a ruptura com um alimento, mas são alcoólatras, porque não pode alimentar, mas beber pode. E aí bebe tudo que pode. Né? Uísque, cerveja, e vai bebendo, né? E aí complicou. E hoje eles fazem esse... Então, a mesma coisa do cigarro. Ela está falando aqui pra gente, né? Faz um programa, né? Eu sei que eu também não quero ficar com 200 quilos. Quero manter essa postura, né? Porque tem muita gente que sei, né? Que o cigarro, parece que ele é inibidor do apetite. Não é não, porque às vezes você fuma, né? E queima aqui, parece que ele dá uma queimada aqui, nas glândulas de gustação, você fica muito mesmo sem apetite. Tudo que você come também
não tem aquele prazer saudável de você apreciar um alimento e ter todas o sensorial dele. Um camarada que usa, por exemplo, que é um enólogo, né, que faz degustação, ele não pode ter essas glândulas papilares assim, queimada, porque ele não consegue distinguir a tonalidade de dulcidade, de teor. Então, ele tem que ter essa sensação sensorial ali para poder dar a resposta adequada, né? Então, a gente fica aqui imaginando, se você tem, então vamos fazer um programa de vitória, né? Ele fala assim, os resultados bons da decisão. Ele vai te dar bom sono, bem-estar. Por quê? Você fez um conjunto de prevenção, você tratou psicologicamente, você foi chegando. Tem pessoas que falam assim, eu não consegui diminuindo até parar. Tem outras que falam assim, eu não aguento parar de uma vez só. Né? Aí cada organismo se você tem a estrutura, que se você só é pau ou pedra, o negócio seu então é pauleira, né? É pedra. Porque senão você não vai. Se você ficar naquele negócio assim, você não tem equilíbrio para isso. Fumo 20, depois eu fumo 15, depois eu fumo 10, depois eu fumo 5. Ele fala assim, você vai trabalhar na mente. Fala assim, eu estou parando, eu estou parando, não precisa fumar nenhum. Mas como eu tenho ainda na minha corrente sanguínea, estou diminuindo aqui para poder tentar chegar num ponto de assumir o compromisso meu, que é não fazer. Meu compromisso é não fumar. Né? Então eu fui diminuindo na carteira até chegar. Né? Tem até a carteira que ela é programada por hora, para poder dar esse incentivo. E a pessoa passa por aquele processo e não sente tanto quanto aquele que rompeu, pôs o marco de cigarro assim, e chutou ele assim, junto com ele assim, vai, eu sei meu vício, embora os obsessores estão aqui tudo, também, né? Porque eu tenho ainda 10 minutinhos? Não tem nada não. Bom, estou quase vencendo aqui. Mas ele está falando também do programa que é obsessivo. A Joana de Anjos fala aqui, né? Porque criaturas que passaram por mundo espiritual e aí vem buscar com você a sensação. E aí você aumenta. Por que você aumenta? Porque metade daquela sensação ela usufruiu, né? E aí não te satisfez. Tem que usar para você e para o obsessor. Aí você passa a ser um fumante contumaz, né? Porque você está usando, e está usando para você e para aqueles que estão ali, né? Então, ela fala também e aí buscar as casas de oração, pedindo a Jesus que, olha, eu não nasci com isso, né? Muitas coisas a gente tem que recorrer da humildade e colocar um pouco do joelho em terra e pedir a esse Criador da vida, ou aquele que veio para nos auxiliar muito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ajoelhar e confessar a maioria das nossas dores que nós não conseguimos. Não é que nós queremos ser aquela criatura que tenha esses hábitos, né? Mas que nós não conseguimos ficar sem ele. O ato dessa simplicidade, meter o joelho no chão, pedir apoio ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falar, olha, me ajuda nesse particular, eu não tenho conseguido vencer comigo, né? Pelo menos aqueles que estão aqui empolerados comigo, que faz parte do plano espiritual, ajuda-me a desvencilhar dessas criaturas, de modo que eu possa estar mais consciente dentro de mim mesmo e possa fazer uma terapia comigo verdadeira. E eu largar esse vício que é pernicioso para mim enquanto eu estou na existência, porque ele pode me causar câncer, ele pode me tirar um tanto de coisas, né? Ele me causa cegueira, causa surdez, então ele tem tanto atributo que me prejudica, que é só nós pedindo a Jesus mesmo para ver se ele nos apoia nesse sentido de a gente, né, conseguir ficar livre das nossas más inclinações. Nós estamos falando hoje particularmente do cigarro, mas nós temos tantas, né? Nós não estamos aqui com uma pedra tirando em ninguém, não. Na verdade, nós estamos fazendo uma reflexão para aqueles que ainda não conseguiram
ficar livre, e você não é um derrotado, né? Mas na verdade é fazer esse exercício que Joana de Anjos está ensinando aqui, para partir para o mundo espiritual com menos, pelo menos com menos, né? Porque nós já estamos levando tanto, nós estamos levando o vício da maledicência, nós estamos levando muitas vezes o vício da comilança desregrada, o vício da sexualidade, que a gente às vezes não tem limite. Então nós estamos levando muitos vícios, e esses que nos parece que eles são mais fáceis da gente caminhar com ele, e que também tem uma natureza que ele pode ser combatido com mais facilidade, porque ele é socialmente não digno, não podemos fazer uso, né? E nós agradecemos todos o silêncio, a participação, a troca da experiência, que faz muito bem a todos nós. Mas venceu o tempo, e nós vamos agradecer muito a Deus, né? E aqueles irmãos que vieram no mundo espiritual também possam levar para onde for essas experiências, porque muitas vezes nós passamos na vida algumas experiências e vamos vencer elas só depois de um novo programa. Muito obrigado, viu? A todos. Uma de minhas mães, ela fumava, ela chegou a 3 maços de Hollywood e parou na hora que ela quis. Tá vendo? Aí voltou pro cigarro de palha. Mas quem tinha que fazer o cigarrinho de palha era eu. A senhora confeccionou. Fazer bonitinho. Então a senhora sabia confeccionar um cigarrinho de artesanato, que é o de